Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. E eu já estou aqui, prontinha para acompanhar você em mais um episódio que vai te inspirar na sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos! Aprendabilidade significa habilidade de aprender com vulnerabilidade. Leia-se aí vulnerabilidade, a ousadia, a coragem, esse medo, né, que muitas vezes a gente tem, essa vergonha que muitas vezes a gente tem de querer aprender alguma coisa. A habilidade vai pedir para você levar em consideração elementos como autoconsciência, autocontrole, autorresponsabilidade, autoconfiança, autenticidade, autonomia. Estou sendo proposital aqui, 6 palavrinhas com a letra A. Livro aberto. A Aprende Brasil Educação está na BET Brasil 2025, o maior evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina, realizado em São Paulo. E o Pode Aprender se faz presente para acompanhar o conteúdo e também as novidades deste grande evento. Estamos aqui para conversar com especialistas que discutem, pesquisam e trabalham para a educação básica no país. E um dos assuntos que envolve os educadores é o conceito de aprendabilidade, ou seja, aprender a aprender. E quem traz esse assunto à BET Brasil 2025 e também aqui no nosso episódio especial do Pode Aprender é o Edu Valadares. Ele traz dicas de como explorar exercícios, conceitos e dinâmicas para serem aplicadas na sala de aula e nas rotinas educacionais que envolvam a criatividade e também a aprendizagem. Pega a caneta. Então vamos dar as boas-vindas ao fundador da EduVLLD, Educação e Vulnerabilidade, o designer de experiências e facilitador de aprendizagem, palestrante e professor, criador do conceito Aprendabilidade, Edu Valadares. Seja muito bem-vindo ao Pode Aprender. É um prazer te receber aqui na BET Brasil. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder compartilhar aqui as ideias de um tema que é tão importante, que é para falar de uma paixão minha, que é o aprendizado, e falar do termo da aprendabilidade, compartilhar essas visões que eu venho recolhendo em anos de experiência. Acho que quando você apresentou agora, né, a minha trajetória aí de professor, eu já estive em sala de aula presencial por mais de 16 anos, depois eu peguei uma experiência trabalhando com plataforma de educação digital, para também ampliar um pouco mais dessa minha visão de como ensinar a aprendizagem. Foi aí que, inclusive, eu criei mais essa expressão do designer de experiências de aprendizagem, que, em outras palavras, nem todo mundo ainda está tão ambientada com esse termo. É mais uma ideia de você criar, projetar experiências mesmo, envolvimento, para que as pessoas aprendam de um jeito mais simples, fácil, prazeroso. Então, por isso, essa expressão, design de experiências de aprendizagem. Hoje em dia, eu aplico esse conceito da aprendabilidade em muitas situações, em muitos ambientes de aprendizagem, sejam plataformas educacionais, sistemas de ensino, sobretudo com lideranças educacionais, mas também em ambientes corporativos. Então, é um prazer enorme estar podendo falar aqui com todo mundo sobre isso. Bom, nós estamos falando do termo aprendabilidade, mas eu acredito que possam existir alguns dos nossos ouvintes que ainda não entendam e não sabem o real conceito. Então, Perfeito. Eu gostaria que você explicasse para nós o que é aprendabilidade. Perfeito. Primeiro, essa expressão ela vem de uns estudos meus. Eu, quando mergulhei nessa praia da metodologia, da ciência da aprendizagem, eu me deparei com um artigo que falava de learnability, que em inglês é habilidade de aprender. Traduzindo isso no português, e eu sou professor de linguagens, eu sou professor da área da língua portuguesa, da redação, da escrita, a tradução é aprendibilidade. Só que eu coloquei toda a minha experiência pessoal, profissional, para registrar, para poder conceituar esse termo com mais originalidade. Então eu coloquei um temperinho
que eu coloco a palavra vulnerabilidade nessa definição. Então, em resumo, aprendabilidade significa habilidade de aprender com vulnerabilidade. Leia-se aí vulnerabilidade, a ousadia, a coragem, esse medo, né, que muitas vezes a gente tem, essa vergonha que muitas vezes a gente tem de querer aprender alguma coisa. Então eu fui percebendo isso em sala de aula, fui percebendo isso quando me tornei gestor. Eu me tornei gestor de pessoas, de liderança de times, e eu comecei a perceber como que a gente tem dificuldade na hora de aprender, vencer determinados desafios, obstáculos, por conta dessa vulnerabilidade. Criei então esse conceito, aprendabilidade, e tenho praticado isso em muitos eventos, em muitos ambientes, e eu tenho percebido como que as pessoas passam a responder isso de uma forma mais satisfatória. E em sala de aula, Edu, a gente consegue exercer a aprendabilidade? Sim. A aprendabilidade, na verdade, é esse conceito com essa definição que a gente acabou de apresentar, mas isso é sustentado num tripé. Qual é o tripé? São 3 pilares. Então, para o pessoal que está acompanhando, aprendabilidade significa habilidade de aprender com vulnerabilidade. Isso é sustentado em conexão, habilidade e estratégia. O que significa essa ideia de conexão? É a relação que a gente tem com o afeto, com a confiança, com a parte da sensibilidade, da escuta. Então, por exemplo, em sala de aula, como você me perguntou, como é que a gente pode desenvolver mais essa aprendabilidade? É quando eu, como professora, professor, como é que eu invento um conteúdo, passo um conteúdo para esses meus aprendizes, mas de uma forma que eu também exercite essa escuta por parte deles. As dificuldades, onde estão ali as complexidades daquele conceito que eu estou ensinando. Eu levo em consideração também a participação dessa pessoa na minha comunicação, na minha conversa. Então, essa parte da escuta ela é extremamente importante para se criar essa conexão. Então, conexão é um elemento muito importante para gerar essa aprendabilidade. A conexão, em resumo, é justamente para criar esse vínculo, é para criar esse elo. Eu costumo dizer que sem esse elo bem elaborado, o aprendizado ele até acontece, mas não acontece de uma maneira leve, não acontece de uma maneira divertida, não acontece de uma maneira simples, de uma maneira fluida. Então essa conexão é essa tentativa de tornar o aprendizado mais fluido, sobretudo diante de um mundo que a gente tem hoje, com tantos outros elementos atraentes que podem dispersar esse aprendizado. Então, criar essa conexão, e aí eu fui professor de sala de aula por muitos anos, sim, a simpatia, o envolvimento, o encantamento que aquele conteúdo pode gerar, mas também desse professor para esse aluno, para essa aluna. Então, a forma de cumprimentar, a forma de abordar, esse elo, por isso que eu usei a palavra vínculo, é importante para estabelecer esse aprendizado. A gente sabe que, não muito tempo atrás, a educação, eu me recordo assim, eu, pequenininha, em sala de aula, eu começando, né, na educação, eu vi o professor muito distante de mim. Era uma pessoa, para mim, era muito longe da minha realidade que eu estava vivendo. Então, hoje em dia, para a gente criar esse elo, o início de tudo é esse vínculo entre o professor e o aluno. A tentativa de diminuir um pouco essa barreira. É como se você mencionou bem, né? Em outros tempos, parece que a gente olhava a figura do professor, da professora num palco distante, inacessível. A conexão, que é o primeiro pilar da aprendabilidade, é essa tentativa de dizer, vamos quebrar um pouquinho essa distância? Levando aqui também, muito importante para quem está nos ouvindo, não é gerar uma intimidade a ponto da quebra, né, de certas situações. Não é isso, mas um pouquinho também de envolvimento. Né, um pouquinho também de aproximação. Essa aproximação seria extremamente indicada. O segundo ponto, o segundo pilar, é a tecla justamente da habilidade. Eu costumo dizer que tanto a conexão quanto a habilidade são esse olhar mais para dentro de cada pessoa que está disposta, interessada em aprender. A habilidade vai pedir para você levar em consideração elementos como autoconsciência, autocontrole, autorresponsabilidade, autoconfiança, autenticidade, autonomia. Estou sendo proposital aqui, 6 palavrinhas com a letra A. São os 6 As que vão despertar em você um maior olhar para. Será que eu tenho um controle na hora de gerenciar minhas emoções para aprender? Aí nessa hora quem está nos ouvindo, como assim gerenciar a emoção para a hora de aprender? Sim. Será que eu me reconheço quando eu estou mais
eufórica, eufórico, animado por alguma questão que aconteceu na minha vida. E isso está até atrapalhando minha aprendizagem naquele dia, naquele momento, ou ao contrário, está facilitando, está favorecendo, ou eu estou triste, ou estou com raiva. A gente precisa respeitar e aceitar um pouco mais os nossos momentos. Essa tecla da habilidade é um convite para esse olhar para dentro. Por isso, a tecla do autocontrole, autoconsciência, essa autorresponsabilidade. E para fechar, o terceiro pilar fundamental da estratégia, porque não é só esse olhar para dentro. A estratégia ela também vai mencionar aspectos como método, hábito, processo. Aprender é um processo, não é um evento único, pontual. É um processo, é a formação de rotina, é a formação de hábitos. Como é que eu meço essa aprendizagem? Como é que eu verifico se eu estou progredindo na hora de eu aprender? Então, isso tudo são elementos mais técnicos. Não é só esse olhar para dentro, mas também, peraí, como é que eu vejo isso na parte concreta mesmo do aprendizado? É aí, então, que a gente fecha essa explicação falando tanto sobre o design de experiência de aprendizagem, é sobre isso. É esse olhar mais íntimo, mas esse olhar também para fora. Agora, a gente chegou num ponto aqui do nosso bate-papo, Edu, que a gente fala muito sobre dicas de atuação em sala de aula. Perfeito. Como que o professor pode exercer essa aprendabilidade em sala de aula? Maravilha. Mas sugestão bem prática. Eu fui professor de escola há muitos anos e eu sei que o método mais comum, vamos chamar assim, tradicional, é: alunos e alunas, vamos começar hoje a nossa aula sobre o conceito tal. E aí o professor passa ali 20, 30, 40, 50 minutos falando, às vezes, ininterruptamente, e a aluna ou aluno só copiando, porque aquele conteúdo é importante, porque vai cair numa avaliação. Eu não quero entrar aqui no mérito da discussão sobre a avaliação. A avaliação continua sendo importante, mas eu quero entrar aqui no método de: será que eu não consigo pegar esses 50 minutos e fragmentar em partes menores, 5 etapas de 5 minutos, o que dariam 25 minutos, intercalando, de repente, com perguntas, colocações para a turma, para pedir à turma que me devolva com outras perguntas. Sabe por que isso é muito importante nos dias de hoje? O mundo moderno está pedindo muito essa nossa habilidade de fazer perguntas. Com esse procedimento que eu acabei de indicar anterior, que é muito mais tradicional, a gente continua batendo na tecla que parece que a gente só está desenvolvendo em nossos alunos e alunas a habilidade de dar respostas. Senta aí, copia por 50 minutos que o professor está explicando e você só copia. Não. Que tal, então, essa aprendabilidade ser colocada em prática da seguinte maneira? Vamos inverter? Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um conceito tal e eu trouxe 3 perguntas iniciais que vão provocar o desenvolvimento aqui do meu conteúdo. São 3 perguntas norteadoras para aquela conversa. E pode servir isso em matemática, em história, em biologia, em qualquer disciplina. É só ter esse olhar um pouco mais de como é que eu posso preparar essa aula de um jeitinho mais, aí é que entra, afetuoso, com mais sensibilidade. Se eu tivesse sentado para receber esse conteúdo, será que a maneira como eu estou apresentando é prazerosa? Eu acho que essa pergunta é a crucial para essa nossa conversa. De que maneira esse meu conteúdo fica mais palatável, gostoso, né? Para que essa minha aluna, esse meu aluno, receba com maior vontade de aprender. Bom, nós comentamos aqui no início do nosso podcast que nós estamos aqui na BET Brasil 2025 e eu gostaria que você pontuasse quais são os destaques que você encontrou no evento, que você acha que os professores, educadores e gestores vão levar aos seus municípios, às suas escolas, que vão transformar ainda mais a nossa educação. Com certeza, eu vejo na BET Brasil, já é a minha 6ª participação, eu venho percebendo quanto a BET só aumenta esse engajamento de profissionais de vários lugares do Brasil. Isso é bom demais perceber, porque a gente também entra em contato com outras realidades, a gente também entra em contato com outros tipos de experiências de aprendizagem. Mas o que eu estou vendo também é uma diversidade muito grande de tópicos, de temas, de abordagens. E hoje mesmo acabei de apresentar uma dinâmica em cima de sala de aula invertida. Então é bom para que educadores e educadores saiam da BET. Peraí, olha que interessante que esse facilitadora fazem para aplicar um conteúdo. Eu vou levar isso também para a minha experiência de sala de aula. Então é bom que a gente está percebendo pela proposta que a BET Brasil está abrindo de como eu posso aprender na prática a fazer também diferente aquilo que eu estava acostumado a fazer.
Então é um aspecto bem assim prático, né, de eu visualizar outras maneiras, outros temas, outras dinâmicas de aplicabilidade de determinados conteúdos. Então eu só vejo a Beth cada vez mais ampliando esses exemplos para quem vem participar desse congresso. Diversão para casa. Edu, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a tua participação. Foi um bate-papo muito legal, muito produtivo. Eu tenho certeza que vários educadores, vários professores que vão estar nos acompanhando aqui no Pode Aprender vão abrir as suas caixinhas para que a gente consiga colocar cada vez mais esse conceito de aprendabilidade dentro de sala de aula. Então, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. E eu gostaria de deixar aqui aberto um espacinho para você deixar os seus contatos. Perfeito. Então, o pessoal que quer conhecer um pouquinho o trabalho do Edu, quer conhecer um pouquinho do trabalho como educador, do trabalho como gestor, ou ter uma troca um pouco mais intimista de alguma coisa que ficou na dúvida, quais são os contatos que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Primeiro, obrigado, tá, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui dessa troca. Eu estou muito aberto aí para quem quiser entrar em contato depois para a gente, sei lá, fornecer material, trocar referência. Eu tenho muito material guardado que eu gosto de levar isso para as outras pessoas. Me procure nas redes sociais, tanto no Instagram quanto em outras redes. Eu sou Edu Valadares com 2 L's. Edu Valadares com 2 L's. No Instagram eu sou EduVLLD. @EduVLLD. E por último, eu lancei um livro agora, faz pouco mais de um mês. O nome do meu livro se chama Cria-Way. Cria de criar, Cria-Way. E Way de caminho em inglês. É um livro que fala muito das minhas experiências pessoais com a aprendizagem. E esse livro, inclusive, leva para o leitor, para a leitora, criar o seu próprio processo de aprendizagem. É um livro diferente, que não é só um livro de ler, é um livro também de fazer. Então é um livro que tem uma proposta muito de autoconstrução, sabe? É um livro que você vai respondendo determinadas perguntas, que são perguntas assim de autoconhecimento, são perguntas para você olhar para dentro de si e falar assim, caramba, eu nunca tinha parado para pensar que a aprendizagem tem a ver com isso. Esse livro aí está disponível, quem entrar nas redes sociais vai encontrar fácil, quem quiser ter algum objetivo aí de encontrar mais rápido, me manda uma mensagem que a gente te mostra o caminho. Deixa eu aproveitar então, já que você trouxe aqui elementos de estudos aos nossos ouvintes. Tem algum conteúdo que você gostaria de compartilhar com o pessoal que você acha assim, de extrema importância da gente começar a procurar mais esse conceito de aprendabilidade? Tem sim. Esse livro, inclusive, que eu escrevi, ele trabalha muito com essa ideia de aprendizagem autodirigida. Essa aprendizagem autodirigida, eu penso assim, se eu estou disposto a ensinar alguém a aprender melhor, eu preciso ser a primeira pessoa a diagnosticar em mim se eu faço esse caminho em mim. Então eu deixo aqui uma sugestão para quem está nos ouvindo, de olhar cada vez mais para esse aspecto da autoaprendizagem. Isso não significa ser autodidata, não é isso não. É ser capaz de ser autoconsciente do seu próprio processo de aprendizagem. Será que eu sei gerenciar o quê, como, quando, quanto, para quê, sobre o que eu quero aprender? Olha como é que eu destaquei as perguntas. Nem sempre a gente faz essas perguntas. Nem sempre a gente lembra que a gente pode questionar isso tudo para ter uma aprendizagem mais direcionada. Então eu deixo aqui a proposta de esse conteúdo que está nesse livro, em outras referências que você pode pesquisar também na internet sobre aprendizagem autodirigida e essa aprendabilidade sobre isso, vão te levar a essa proposta justamente de você desenvolver esse caminho de aprendizagem mais seu. Edu, mais uma vez, muito obrigada. O Pode Aprender agradece imensamente a tua participação e eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais um episódio, mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta você enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas nossas redes sociais e também no site da Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.